boa noite para todos os problemáticos, lunáticos e fanáticos de todo o Brasil. Esta será a minha primeira gravação que irá ao ar, pois eu fiz outras, mas nenhuma realmente me agradou. Então, eu gostaria de falar sobre qual é o propósito desse podcast. E o meu propósito seria para pessoas que têm problemas mentais, emocionais, psicológicos, por conta de que eu estou realmente cansada de todos os dias eu ver pessoas perfeitas e eu realmente sentir que eu sou a única que tem problemas. Por conta de que todo mundo ao meu redor sempre tem algo bom pra falar, sempre tem uma vida tão organizada e sempre tem o casamento perfeito e a casa perfeita e os filhos perfeitos. E nunca tem nada de errado. E assim que eu mostro que eu tenho problemas, do nada eu pareço ser a louca. Mas na verdade eu acho que a sociedade é que está louca. Por conta de que agora vivemos numa era do Instagram, onde você tem que ganhar mais likes e ter uma bunda maior e os peitos maiores, e você nunca pode realmente ter algum problema. Pois é aquilo, né? Todos são milionários, todos são bonitos, todos são felizes, menos eu e menos você. Então esse podcast é para todo mundo que é problemático da cabeça, que seria cancelado no Twitter e que poucas pessoas gostam. É realmente um podcast para aqueles que não eram muito populares na escola, não são muito populares no trabalho e que não se dão muito bem com as pessoas e que realmente ainda não aprenderam como socializar muito bem. Então, eu gostaria de começar o podcast com uma notícia. Pois, sim, realmente o mundo está cheio de acontecimentos que estão a todo o vapor. Então, eu acho que seria importante falar sobre a Nickelodeon. Nas últimas semanas, lançou nos Estados Unidos um documentário chamado Quiet on Set, que numa tradução livre seria algo como Silêncio no Estúdio, Silêncio durante a gravação, que conta sobre o abuso sexual que aconteceu com os atores mirins da Nickelodeon, pelo Dan Schneider, principalmente, mas também por caras como o Brian Peck. E como essa indústria realmente pega as crianças mais vulneráveis, né? E por que isso é uma notícia tão importante? Porque depois de quase 20 anos, ou mais de 20 anos, finalmente, os abusadores estão realmente indo a público. E estão realmente sendo vistos pelo público. E isso é algo fantástico, pois, no fundo, isso dá uma leve sensação de justiça. E uma leve sensação de que algumas coisas no mundo ainda estão certas. E assim eu espero que mais pessoas possam ver esse documentário, ver a verdade, pois é aquilo, né? A Bíblia sempre diz: sigam a verdade e a verdade os libertará. Pois é muito complexo, pois a pessoa que fala a verdade é geralmente a pessoa que ninguém quer por perto. Porque eu vi muito isso durante as polêmicas da Nickelodeon, que, caso vocês não saibam, é uma grande emissora que está desde os anos 90, é uma emissora gigante, quase ao nível da Disney, né? Todo mundo, eu acho, jovem ou velho, já assistiu Drake e Josh. Drake e Josh, se não me engano, começou em 2007. E basicamente era uma série sobre dois irmãos que eles vivem numa casa juntos e passam por várias aventuras, sendo o Drake o garoto mais popular e o Josh sendo o gordinho nerd que não sabe socializar direito. E quando eu via essa série, eu nunca pensava muito nas consequências que ela teria para os jovens atores.
E nesses últimos dias, o Drake Bell, ele veio a público e falou que ele foi molestado pelo Brian Peck, que era um dos coaches, por assim dizer, da Nickelodeon, que ajudava as crianças a atuar, né, e fazer o papel delas. Então, simplesmente, como diria assim, né, a bosta chegou no ventilador e estamos abrindo como se fosse uma caixa de Pandora. Com esse documentário, nós não sabemos o que vai levar no futuro. É como abrir um nível totalmente diferente do que nós já conhecíamos. Pois Hollywood tem essa questão do segredo, onde se você sabe guardar um segredo e se você beijar o pé das pessoas certas e você implorar de joelhos e você se humilhar, talvez você ganhe um papel num filme bacana. Mas se você vai contra isso, se você vai contra as pessoas que te machucaram na indústria, você é jogado no lixo como se você não fosse nada. E eu acho que foi isso que a indústria fez com a Jennette McCurdy, porque ela também falou sobre os abusos que a mãe dela fazia com ela, que ela teve anorexia durante os tempos da Nickelodeon. E eu vejo que a Ariana Grande teve muito mais sucesso do que a Jennette, porque eu vejo que a Ariana Grande, ela nunca se expressou sobre os abusos. Então eu sinto que a indústria gosta muito mais dela por conta disso, enquanto a Jennette McCurdy está simplesmente esquecida. Mas eu acho que essa questão. No final, a Jennette, ela não foi realmente esquecida, pois eu vejo que a fama da Ariana Grande é muito por conta de publicidade. Por conta de que, pelo menos na minha opinião, as músicas dela não têm uma grande substância. A Ariana Grande, ela canta bem, ela canta extremamente bem, só que ela não tem o it factor. Ela não tem, assim, um talento que seja... Como eu posso explicar? Ela não tem algo sobre ela, parece que algo está morto nela, entende? Enquanto isso, a Jennette McCurdy, ela escreveu um livro e esse livro simplesmente foi vendido aos montes até acabar na Amazon, o que é uma coisa fantástica. Então eu sinto que a indústria, ela odeia, né? Hollywood odeia o Drake Bell e a Jennette McCurdy, porque eles foram uns dos únicos que realmente falaram contra a Nickelodeon. Então eu sinto que eles perderam fama, mas eles ganharam algo muito mais importante, que no caso é a alma deles. Porque se você vê, muitos atores mirins que hoje estão crescidos, eles estão com um grande abuso de drogas, continuam sendo molestados e continuam tendo que se ajoelhar pros chefes. Eles são humilhados diariamente. Enquanto isso, eu vejo que a Jennette McCurdy, junto com o Drake Bell, eles têm um sucesso independente. Eles não necessitam se humilhar mais. Agora, eles estão seguindo o próprio caminho. E realmente, eu acho que esse documentário vai mudar a vida deles de formas extraordinárias, claro. E eu acho que essa é a notícia. A notícia é que, depois de 20 anos, a justiça está sendo pelo menos 1% feita. E nós não chegamos nem no 2% ainda, por conta de que tem coisas que jamais saberemos. E essa é a questão sobre o abuso. O abuso é algo muito silencioso. Pois, se o abuso de crianças fosse algo gritante, todos nós poderíamos fazer algo sobre isso. Se o abuso infantil fosse algo que todos pudessem ver, nós poderíamos resolver. Mas eu vejo que são os pequenos segredos e esse grande medo de falar alguma coisa. Por conta de que você vê que o mundo, ele odeia as vítimas que falam sobre alguma coisa. O mundo quer que você fique quieto, seguindo as regras e sorrindo enquanto você sofre por dentro. Simplesmente as pessoas preferem um sorriso falso do que realmente uma conversa honesta.
E é isso que está acabando com todo mundo. E eu acho que o Drake Bell, ele foi abusado quando ele tinha 15 anos, pelo que eu entendi das reportagens. E eu sinto que quando a pessoa ela é abusada, ela perde um pedaço dela mesma, que nunca mais ela pode recuperar. Que no caso seria a inocência e a alegria. Claro que depois do abuso, a pessoa pode ficar alegre, mas nunca será a mesma. Só existe o antes e o depois. E é totalmente diferente. Mas eu acho que o Drake Bell, ele perdeu essa parte dele quando ele tinha 15 anos, mas agora, em 2024, ele ganhou uma parte nova para si mesmo, que é ajudar as milhares de pessoas que nunca tiveram uma voz. Porque realmente, nesses casos, esses atores e atrizes que ganharam milhões de dólares, eles pelo menos têm uma forma de se expressar. Mas e quantas pessoas que foram abusadas e nunca ganharam nada? E são esquecidas pelo tempo e ninguém nunca vai ficar sabendo delas. Então eu sinto que o Drake Bell e a Jennette McCurdy, né? Eles sofreram tanto, mas foi em favor de algo maior. Agora, eles podem ajudar o próximo a evitar isso. Eles estão espalhando conhecimento. Pois é assim que o abuso acontece, com a falta de conhecimento. Então, com esse conhecimento e com os fatos e os vídeos, porque sim, existem muitos vídeos no documentário que são sexualmente sugestivos. E com essas fotos e esses vídeos, simplesmente... Olá, pessoal, teve um pequeno corte na gravação por conta de que houve um erro aqui. Então, continuando, eu acho que realmente as pessoas perdem algo para ganhar algo. Eu não acredito nessa história de que você perde tudo. Sempre tem algo que soma na sua vida. E agora esses atores e atrizes vão ser o exemplo de muitos. Então, né? E agora vamos para... Eu queria fazer um quadro no podcast que seria avaliando filmes. E essa semana eu gostaria de avaliar o filme que está nos cinemas agora mesmo. Você pode ir no cinema, pedir o seu ticket, né? E esse filme, no caso, seria O Imaginário Brinquedo Maldito. Ou Brinquedo Amaldiçoado. Enfim, basicamente é sobre uma mulher que ela começou a namorar esse cara. E esse cara trouxe as duas filhas dele pra casa. E tá acontecendo algumas coisas estranhas na casa, onde a menininha, né, a filhinha dela, está tendo algumas... Como eu posso explicar? Algumas alucinações, onde ela está vendo um brinquedo imaginário. Ela está falando com uma coisa que não existe. Quase que como uma coisa meio paranormal, sabe? E eu percebi que durante o filme inteiro, a única coisa que eu conseguia pensar é: nossa, essa mulher é muito linda. Porque realmente, uma coisa que eu não vejo muito nos filmes ultimamente é uma personagem negra que tenha conteúdo, sabe? Por conta de que eu sinto que Hollywood agora está muito focado na cor de pele e menos nas características. Então acaba que, querendo ser inclusivo, os filmes acabam fazendo um desserviço, criando personagens que não significam nada e que serão esquecidos. Mas eu vejo que o Imaginário, eles se esforçaram para fazer uma personagem negra e que tem um conteúdo bom, que tem falas boas, uma atuação boa. E, meu Deus, pensa numa mulher linda. Assim, eu fiquei embasbacada com o cabelo dela. É um cabelo, assim, sedoso e quilométrico. Assim, é algo
de revista, sabe? Mas enfim, voltando ao assunto principal, que no caso é o filme, né? Aí você vê que o filme mistura muito as memórias atuais com as memórias do passado, onde essa mulher, ela lembra muito de quando ela era criança e o pai dela ficou maluco. Tanto que no filme aparece lá o pai dela, que tem algum tipo de demência ou esquizofrenia, onde ele fala sozinho e ele fala coisas desconexas. E até o último momento do filme, você realmente fica se perguntando, mas como o pai dela se tornou assim? E no final, nós vemos, e sim, vai ter spoilers, sim. No final nós vemos que ele ficou maluco tentando proteger a própria filha, por conta de que essa mulher do filme, né, ela também foi visitada por um amigo imaginário. E esse amigo imaginário, ele tinha uma questão de que ele gostava meio que de sequestrar crianças. Então, quando a mulher do filme, ela conseguiu escapar desse monstro, né, desse espírito, o espírito queria uma vingança, então ele pegou a Alice, que no caso a Alice é a filha dela, né? Claro, não é filha dela, é a filha do marido dela, mas vocês entenderam, né? Ela é uma madrasta. Daí você vê que tem uma velhinha no filme, e essa velhinha, ela é muito suspeita, para dizer o mínimo, onde você vê ela agindo de formas estranhas, onde ela começa a falar com a Jéssica. Se não me engano, o nome da mulher principal é Jéssica. E ela fica falando, nossa, eu te conheci quando você era apenas uma garotinha, eu te conhecia, eu era sua babá, eu lembro de você e do seu amigo imaginário. E bem no finalzinho do filme, essa mulher, na verdade, era quase que uma vilã, por conta de que ela queria ficar para sempre no mundo dos sonhos. Porque quando o amigo imaginário pega as crianças, ele leva para uma espécie de mundo fantasioso, onde tudo é possível, e se você imaginar algo, automaticamente essa coisa aparece. Então, mas logo em seguida você percebe que, na verdade, essa velhinha, ela é quase que uma vítima da própria solidão, por conta de que no monólogo dela, antes dela ser morta pelo amigo imaginário, né, você vê que ela fala muito sobre a solidão e sobre querer ter uma vida boa pra sempre e querer ter amigos e coisas boas. Então você vê que ela acabou se isolando e se colocando nessa coisa que não é real. E você realmente vê no filme quase que uma alegoria para um trauma geracional. É como se a filha da Jéssica, ela absorvesse os traumas da Jéssica e colocasse sobre si mesma. Então é quase como um ciclo vicioso de amigos imaginários e de coisas ruins que acontecem. E você pode realmente ver que o filme ele é muito focado em família. Porque em todos os momentos você vê a Jéssica e as filhas tendo esses momentos e tentando proteger umas às outras e não sucumbir a essas coisas ruins. E uma coisa que eu pessoalmente gostei muito no filme é de quando a filha adolescente da Jéssica, né? Ela conhece um garoto, que no caso é o vizinho, e ele oferece drogas pra ela. E automaticamente a garota, ela fica assim, não, eu não vou tomar essas drogas. A minha irmãzinha mais nova tá na outra sala, não posso tomar essas drogas. E você vê que ela realmente não sucumbe a isso, entende? O que eu achei algo muito pertinente, por conta de que em muitos filmes os adolescentes são ditos como imaturos e que só fazem drogas o tempo inteiro. Então, ver um exemplo assim, eu acho que
pode ser algo pequeno, mas que no grande esquema das coisas e da sociedade acaba ajudando as pessoas e criando personagens que são melhores, entende? E não caindo no mesmo estereótipo e tudo mais. E assim, eu diria que o filme do imaginário é aquele filme que você pode assistir várias vezes pra você se divertir e sempre você vai acabar gostando e vai ver... Você vai ver significados diferentes. E o filme, ele não é especial. O filme, ele não é avassaladoramente maravilhoso. Ele não é uma obra-prima. Ele é apenas bom. E uma coisa que eu realmente odeio nos cinéfilos é que eles sempre falam, nossa, esse filme é básico, esse filme não tem nada de especial, não tem algo por trás. E assim, o filme, ele não precisa ser o melhor filme de todos os tempos para ele ter um valor dentro de si. Tem filmes que são bobos e que são simples e que ainda assim são extremamente legais de assistir. Então eu estou de saco cheio dessa coisa de que o filme precisa de algo a mais. É como se o filme tivesse que constantemente provar o seu valor. Mas eu acho que os filmes, eles deveriam parar de fazer isso, de tentar provar alguma coisa. Pois o filme, ele se auto-justifica dentro de si mesmo. Ele não precisa da aprovação de um cinéfilo. Ele pode apenas seguir o próprio rumo. E agora... esse é um quadro um pouco experimental, que seria um quadro chamado Monarquices. E o Monarquices seria um quadro no podcast onde eu meio que imitaria o monarque e falaria coisas sem sentido, teorias da conspiração e, num geral, coisas que são nonsense, só pela diversão, sabe? E claro que eu, obviamente, não acredito nessas coisas, né, que o monarque fala, mas eu acho extremamente engraçado a forma como ele faz essas coisas. E eu gostaria de experimentar com isso. Além de tudo mais, tem uma certa coisa dentro de mim que faz eu admirar o monarca de uma certa forma, que seria o quanto ele não se preocupa com o que ele fala. E sim, isso pode parecer um pouco contra-intuitivo, no sentido de que, como assim você pode gostar de alguém e das ideias dela, sendo que essa pessoa não pensa antes de falar? Mas eu acho que, na verdade, isso é uma grande virtude, pois mostra uma falta de falsidade. Pois, realmente, existe um grande cálculo na mente da pessoa social, onde ela está constantemente calculando o que ela deve falar, e o que ela deve ser, e como ela deve agir. Então, o monarca, nesse sentido, ele é quase como um selvagem, e com uma certa burrice. Mas eu acho que nós deveríamos, na verdade, enaltecer essa burrice, no sentido de que você consegue ver as reais intenções, e não tem essa segunda intenção de tentar fingir ser algo. É a pura burrice e ignorância dentro de si mesma e se mostrando sem nenhuma máscara. E isso é algo que falta hoje em dia. Pois o que mais tem hoje em dia são os burros que se acham grandes intelectuais e fingem ser os maiores cérebros da nação, quando na verdade eles não são nada. Então, a primeira monarquice seria: o Papai Noel é real. Sim, é um pouco esquisito falar isso, mas eu vou tentar agir como o monarca agiria. Veja bem. O Papai Noel, você nunca viu ele, não é mesmo? Mas você já viu $1 milhão na sua frente? Você já viu $1 milhão na sua conta? Mas é claro que não, porque você é pobre. Então, como você acredita
que $1 milhão existe, sendo que você nunca viu. Você apenas vê os outros falarem sobre isso. Logo, a mesma lógica pode ser aplicada ao Papai Noel. E daí você se pergunta, mas poxa, não são os pais que fazem com que o Papai Noel seja, entre aspas, real? Não são os pais que colocam essa fantasia na cabeça da criançada? E eu digo que não. Pois, na verdade, o Papai Noel é uma entidade fantasmagórica que finge ser os seus pais na noite de Natal e coloca os presentes ali. Pois, se ele mostrasse sua verdadeira forma, saberiam que é o Papai Noel. E como ele vive em discrição, ele finge que são os seus pais, mas na verdade não são. E daí você se pergunta, mas de onde surgiram os anões e os elfos e os gnomos que fazem os presentes do Papai Noel? E daí eu te respondo, são os chineses. Por conta de que, não sei se você sabe, mas existe uma grande coisa sobre escravos na China, onde realmente as crianças chinesas são pagas, tipo, R$ 1 a cada 8 horas. Então, talvez o Papai Noel, a fábrica dele não esteja no Polo Norte, mas sim na China, com um montão de crianças fazendo trabalho escravo. E as pessoas viram isso achando que eram gnomos, mas não. Na verdade, eram crianças chinesas. E daí você se pergunta, mas nossa, o Papai Noel não é apenas uma criação do capitalismo para vender Coca-Cola? E eu te respondo, na verdade, não é apenas o capitalismo, mas também a questão de que o Papai Noel, ele é o capitalismo. Não foi o capitalismo que criou ele criou o capitalismo. Então, na verdade, poderíamos entrar numa teoria de que, na verdade, o Papai Noel é o Karl Marx, por conta de que ele veste roupa vermelha. E vermelho é o quê? Comunismo. Logo, automaticamente, o Papai Noel é comunista e capitalista ao mesmo tempo. Então é isso. Essa foi a monarquice de hoje. Isso é uma coisa que o monarca falaria. Então, basicamente. Bem, e se você gostou do episódio de hoje, que sim, foi extremamente curto. Opa, então, eu percebi que eu poderia muito bem apenas juntar esta gravação com uma outra gravação que eu fiz sobre como seria o futuro, quase como um retrofuturismo, um cyberpunk ou coisa do tipo. E claro que é quase como uma ficção científica pela minha parte. Eu tomei bastante liberdade para falar várias besteiras históricas e sobre como o mundo daqui 50 anos será bem louco. Então, aproveitem o resto do podcast. Então, hoje é o primeiro episódio e eu gostaria de falar sobre o futuro da sociedade como conhecemos ela hoje. Olha, em apenas alguns meses eu entrarei para a faculdade de História. E sim, né, é um curso bem de esquerda, o que não é muito meu perfil, mas que é algo que eu genuinamente queria fazer. E ao longo dos meus estudos, eu percebi que a história é muito cíclica, onde constantemente estamos em ciclos e andando infinitamente pelos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas e conhecendo pessoas parecidas, entende? Então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 50 anos, 150 anos? A sociedade capitalista vai entrar em um grande colapso, onde os empregos não vão ser mais como nós conhecemos e talvez exista quase que uma exterminação dos empregos, onde não terá mais nenhum emprego e nós teremos que achar um novo jeito de fazer dinheiro, por conta de que não vai existir mais a necessidade de ter um emprego, por conta de que as máquinas vão fazer tudo
E o ser humano, ele não é um bom empregado, por conta de que ele fica doente, ele tem emoções, ele tem família, ele tem coisas pra fazer e, acima de tudo, o empregado, ele não é pra sempre. Ele não vive pra sempre. Então eu diria que o ser humano vai ficar completamente inútil para o capital e vai entrar em colapso por conta de que o capital precisa das pessoas. O capital não vive sem as pessoas para girar a economia, né? Então eu diria que durante um breve período de tempo vamos ficar todos desempregados e apenas alguns terão emprego, né? Como os donos da empresa, né? Vão ser os únicos que vão ter emprego. E depois, talvez, nós vamos voltar para a época medieval. Assim, né? Fazendo aqui uma cronologia um pouco estranha, né? Enfim, é apenas uma teoria minha, né? Onde nós vamos voltar a trabalhar para nós mesmos. Ou seja, criando a nossa própria comida, construindo as nossas próprias casas, porque vai chegar num ponto onde você pagar para uma empresa fazer algo vai ser mais caro do que você mesmo fazer. Então eu realmente acredito nisso, que vai chegar num ponto onde as próprias pessoas vão construir as suas próprias coisas, por conta de que é inviável você comprar coisas, né? E vai voltar um surgimento do artesanato, onde os artesãos vão voltar por conta de que é melhor você contratar eles, né, pessoas, do que uma empresa, né? E não vai mais existir essa coisa de você possuir uma casa. Por quê? Existe algumas empresas, nos Estados Unidos especificamente, e também na China, que elas compram em média de 200 mil casas por ano. Algo nesse estilo assim. E depois eles inflam o preço de forma artificial. Ou seja, no futuro, os donos das casas não vão ser famílias, mas sim as próprias empresas ou o governo. Por conta de que, como todo mundo sabe, né? Na verdade, o governo, ele é usado pelas empresas, né? O governo, ele não é tão independente, né? Ele é meio que pau-mandado das empresas. Então eu diria que vai voltar para essa época medieval, onde as pessoas comuns não tinham terras próprias. Elas tinham que realmente pagar ao rei ou pagar ao Estado para continuar morando na terrinha delas, entende? Então, tudo vai ficar ao contrário e essa industrialização vai chegar num ponto em que ela vai decair e a bolha vai estourar. A bolha dos investimentos vai estourar, a bolha social vai estourar e vai tudo ficar de ponta cabeça. Tanto que até a moral do ser humano vai ficar de ponta cabeça. Onde, hoje em dia, existe essa questão de um mundo multicultural, né? Onde não existe mais uma narrativa de que somos um povo só. Cada um está por conta própria. É uma sociedade muito individual, onde eu prefiro me salvar do que salvar outras pessoas. Então eu diria que isso vai mudar. Vamos chegar num ponto em que a comunidade vai voltar a ser um tópico que deve ser protegido. A sociedade vai voltar a ser muito próxima por conta de que, como você não pode confiar nas empresas e não pode confiar no governo, você tem que confiar na sua tribo. Vai ficar meio tribal, entende? Onde vão ser assim, nós contra eles. E vai existir assim uma networking onde você depende dos outros para poder, pela sua própria segurança e tudo mais. E claro, isso aqui são tudo especulações minhas do que eu vejo que está acontecendo, né? E pode ser um pouco loucura, mas eu acredito que as máquinas vão virar uma espécie por conta própria. Porque até alguns milhões de anos atrás, existia o Homo sapiens, claro, que no caso somos nós, mas também existia o Australopithecus, o Homo erectus, os Neandertais e muitos outros tipos de humanos. Existia mais de um tipo de humanos, né? Tanto que, hoje em dia, os europeus têm 1% de sangue Neandertal. Enfim, né? É bem maluco. Então,
O que eu tava falando mesmo em relação a isso? Neandertais? Ah, sim, sobre as máquinas. Eu acredito que as máquinas e a inteligência artificial vai se tornar tão consciente que ela vai virar uma espécie. Vai virar quase que um ser vivo. Vai ser impossível de você diferenciar uma máquina de um ser vivo. Então, nós temos que, o mais rápido possível, nos acostumarmos com essas máquinas e ver elas como seres iguais, ou pelo menos seres vivos, por conta de que elas vão ter emoções, vão ter pensamentos próprios. Talvez elas até consigam se reproduzir entre si. Não da forma sexuada, mas sim construindo uns aos outros. Vão formar uma comunidade entre eles. E eles vão poder se comunicar com a gente. Vão conseguir criar laços com a gente. Em breve, vão construir famílias com a gente. O futuro é que muitos humanos vão preferir máquinas do que outros seres humanos. Vão ser os casais interraciais, né? Interraças, entre as raças, não é mesmo? E eu acho que nós deveríamos tratar as máquinas com respeito, porque, querendo ou não, elas não pediram para nascer. Porque, tecnicamente, elas nasceram, né? Elas foram programadas, e isso é um tipo de nascimento, né? Então, eu acho que as máquinas, elas têm mais a ver com a gente do que o governo teve com a gente, por exemplo. Elas vão estar no mesmo patamar que nós, e nós deveríamos ajudar elas, entende? Pois eu, pessoalmente, não acredito que as máquinas, elas sejam do mal, por conta de que isso, além de ser bipartidarista, né, assim, tem apenas duas polaridades, né? O mundo não é bom ou mal, tem vários ângulos, né? Eu diria que as máquinas, elas vão ser parte do nosso dia a dia e elas não vão ser más, elas vão ser várias coisas. Vão ser más, boas, moralmente esquisitas, entende? Então, realmente, nós deveríamos criar elas nesse ambiente assim, de confiança em relação a elas, entende? E ainda falando sobre o futuro, como eu pessoalmente acho que vai ser o transporte no futuro? Eu não sei se muitas pessoas viram Futurama, mas é do mesmo criador que os Simpsons. E se passa no ano 3000, né? E basicamente fala assim que no futuro as pessoas vão andar por tubos, ou elas vão andar em espaçonaves, ou elas vão fazer teletransporte, onde as moléculas vão de um lugar para o outro, quase como se a pessoa desaparecesse e depois fosse para outro lugar. Mas eu não acredito nessas coisas. Eu não acredito que nós vamos andar sobre espaçonaves, eu não acredito em tubos, e eu não acredito nessa coisa da pessoa teletransportar. Eu acredito que, na verdade, nós vamos, como eu posso explicar? Usar menos do transporte e vamos usar mais da técnica de caminhar. Sabe? Caminhar ou ficar totalmente em casa. Porque vai chegar num ponto onde as estradas e outras coisas não vão ser mais necessárias por conta de que isso já está acontecendo em Nova York. Nova York é uma super metrópole e muitos filmes futuristas se passam em Nova York. E sempre tem a questão de que são tantos carros e tanto congestionamento que é impossível você usar métodos de transporte. O melhor método para ir a Nova York é a pé. Até as celebridades de lá, elas não pegam um táxi, elas andam pelo metrô. Por conta de que é inviável você usar um transporte. Então eu acredito que o futuro, na verdade, seja qual é mesmo? O método de transporte coletivo, onde várias pessoas estão lá ao mesmo tempo, ou a pé. Porque vai chegar numa hora onde o que vai ser mais importante? O local onde você fica, como por exemplo, a sua casa, o supermercado, o shopping, ou uma estrada. As estradas, elas estão ficando obsoletas. E eu acredito que
essas questões de nave espacial não vão ser uma coisa do nosso dia a dia, entende? E por isso que eu falo em retrocesso. Nós vamos retroceder e recomeçar o ciclo após um grande desabamento da sociedade. E, por exemplo, muitas pessoas, durante esse desabamento, durante essa explosão, durante essa bolha que explode, né? A bolha de investimentos e social e da sociedade, muitos irão morrer, muitos irão passar extrema fome, e isso é quase que algo bíblico, por conta de que a Bíblia fala muito sobre Apocalipse e sobre o fim das coisas e tudo mais, né? Então, é uma coisa que já está implantado na mente de quem está no Ocidente, né? Então, eu acredito que realmente a gente vai passar por todas essas fases. Vamos passar por fases também de muitas pessoas irão para cadeia e muitas serão censuradas. Porque chegará num ponto onde não vai mais existir muitas liberdades. Vai ser quase como o grande irmão que nos observa e que vai censurar tudo, e que tudo o que você faz será contra a sua vontade, e você não terá a liberdade de fazer aquilo que você deseja. Então, muitas pessoas que forem contra isso, né, que forem contra essas regras, elas vão ser presas ou vão ser ostracizadas. Elas vão, né, meio que sair da sociedade, sabe? Elas vão ser excluídas. Então, realmente, isso vai acontecer, né, pelo menos na minha percepção, né? E, na verdade, já está acontecendo em alguns lugares do mundo, né? E outra coisa, eu acho que vai ter essa explosão, né, da sociedade, mas que, ao mesmo tempo, vai ser um tempo de muita paz entre as pessoas da sociedade. Porque eu vejo que a guerra tá ficando menos mainstream, por assim dizer. Eu vejo que a sociedade, né, no caso, os jovens atuais, eles não preferem a guerra do que a paz. Enquanto os jovens, por exemplo, que foram no Afeganistão, eles tinham uma certa expectativa de salvar o país e de servir no exército para salvar o país. Mas eu vejo que as crianças de hoje e os adolescentes de hoje, eles não têm mais essa vontade de ir para a guerra e de lutar de forma militar. Então, eu diria que simplesmente vai existir uma negação à guerra, onde as pessoas, né, que querem controlar você, elas querem que você vá para a guerra, para que você continue sendo apenas mais um boneco usado para benefício dos outros. Mas eu acho que as pessoas agora, elas estão negando isso. Elas não querem mais ser usadas apenas para serem bonequinhos na guerra. Elas querem viver a própria vida. E elas buscam coisas melhores do que a guerra. Então eu diria que as crianças de hoje não vão ser os soldados do futuro, por conta de que elas vão perceber que isso é uma besteira. E elas vão perceber que isso é uma perda de tempo. E eu acho que isso é um grande, grande avanço. E ainda falando sobre o futuro, né? Como eu acho que vão ser as relações do homem e da mulher no futuro? Por quê? Como é possível ver, né? Durante a história, o lugar do homem e da mulher vai mudando. Eles vão evoluindo, vão se desentendendo, vão fazendo várias questões, né? Várias socializações. Então, eu diria que a economia sexual vai mudar. Porque passamos pela revolução sexual das mulheres, onde foi criada os métodos contraceptivos. E foram criadas campanhas para dizer que as mulheres, elas têm a capacidade de trabalhar em empregos assim como os homens. E, entre outras várias e várias questões, o que, na minha opinião, talvez tenha sido uma coisa para fazer com que a mulher fosse parte do capitalismo. Por conta de que quando você fala para a mulher que ela deve trabalhar,
talvez seja uma questão de trabalhe para eu poder abusar do meu poder e que você me faça ficar mais rico. Algo desse estilo, né? Mas enfim, eu acho que vai chegar num ponto onde não vai mais existir essa coisa de que mulheres são melhores do que homens ou que homens são melhores do que as mulheres. Talvez haja um pequeno momento onde vai ter uma pausa nas relações sexuais e emocionais entre os homens e as mulheres. Por quê? Durante um tempo, ficaram juntos e depois se separaram, pois havia esse antagonismo, né? E daí que surgiu os incels, a Red Pill e outros tipos de radicalização, né? Por assim dizer, do ódio ao gênero oposto, tanto dos homens quanto das mulheres. O ódio ao outro. Então vai chegar num ponto onde ambos perceberão que isso foi um grande erro, essa questão de um ser contra o outro, e vai haver uma separação, onde os dois sexos e os dois gêneros não vão mais querer ficar perto um do outro. E isso talvez já esteja acontecendo no Japão e em alguns outros países. Por quê? No Japão, existem vagões de trem. Sabe aqueles trens que levam de uma cidade para outra, por exemplo? Agora está tendo trens apenas para mulheres e apenas para homens. Por quê? Existe um grande medo das mulheres japonesas de serem assediadas. Então elas preferem ficarem meio que numa quarentena dentro do ônibus e dentro do trem do que ficar perto dos homens por conta desse medo e por conta dessa estranheza. É uma grande estranheza onde o homem não se vê na mulher e a mulher ela não se vê no homem. Então é como se fossem dois aliens juntos. Então eu diria que nos próximos 50 anos e nos próximos 100, 150, os homens e as mulheres vão viver separados. Não vai mais existir essa coisa de casamento, onde ambos vão se casar e ficar juntos, não. Vai ter uma grande questão de pessoas solteiras. Vai ter pouquíssimas pessoas namorando ou casadas, e a solteirice vai reinar durante bastante tempo, porque eu acho que talvez esse seja o momento para os dois gêneros refletirem entre si e perceberem quais foram os seus erros e meio que recomeçar. Será como uma pausa que gerará um recomeço. E talvez nós nunca vejamos os dois sexos realmente se dando bem e realmente trabalhando em cooperação, por conta de que o ser humano é difícil cooperar um com o outro. Mas realmente haverá menos antagonismo. E agora falando sobre a questão do verde, né? Das plantas, dos animais, como a natureza vai reagir ao futuro. O que eu acho que vai acontecer talvez seja que vamos descobrir espécies novas e vamos criar espécies novas de acordo com as nossas demandas. Porque atualmente, esses dias eu estava tomando café em uma cafeteria que é uma cafeteria bem inovadora, porque eles fazem as plantas do café copularem entre si. Então, duas espécies diferentes de café podem copular, né? Cientificamente copular e formar uma nova espécie de um café melhor, mais duradouro e com um cheiro melhor. E realmente no site deles explica como é feito o processo e como esse novo café é melhor do que o antigo café. Então eu diria que as plantas nunca mais serão as mesmas, por conta de que vamos criar plantas Frankenstein, onde as plantas vão ter novos jeitos de ser. As plantas não vão servir mais a um plano da natureza. Não vai ser a natureza que vai produzir elas naturalmente, vamos ser nós. Então, a nossa relação com as plantas vai ser um pouco diferente. E sobre os animais eles já estão mudando
e se adaptando à sociedade atual. Por exemplo, os pombos de Nova York e os pombos das cidades grandes no geral, eles não possuem medo de humanos. Por quê? Os pombos pequenos, desde muito tempo, assim, já fazem várias gerações, né, dos pombos, eles aprenderam a não ter medo do ser humano por conta de que o ser humano é o que dá comida para eles. O ser humano é o que gera as migalhas de pão. E a mesma coisa com ursos. No Canadá, que é um lugar que tem muitos ursos, né? Os ursos pardos. Os ursos bebês e adolescentes, eles não têm mais medo de humanos. Por conta de que eles perceberam que caso eles mexessem no lixo dos humanos, eles iriam facilmente achar comida, ao contrário de caçar. Então, os animais, eles estão tendo menos dessa questão de caça. Claro, ainda acontece. Mas agora a segunda opção é sempre você ir até o ser humano em busca da sua comida. Então, de novo, os animais vão mudar completamente, né? E outro dia, eu estava no mercado e eu percebi uma coisa fascinante. As plantas e os legumes e os vegetais e as frutas estão fantasmagoricamente e categoricamente muito maiores do que 10 anos atrás. Porque 10 anos atrás, uma maçã cabia na minha mão. E hoje em dia, uma maçã está maior do que a minha mão. E você vê, principalmente nas cenouras. As cenouras estão assustadoramente grandes, chegando a quase 30 centímetros. E isso não é normal, e muito menos é saudável ou simplesmente é uma anomalia. Só que, como mais é visto como melhor, é o que foi adotado. Mas o comum para uma cenoura seria uma cenoura de 14 centímetros, por aí. E se você cresceu numa área rural, você vê as cenouras, elas são muito finas. Elas são finas, naturalmente elas são finas. Mas agora a ideia é maior, mais e mais quantidade. Quanto mais, melhor. Então, eu acho que essa vai ser uma outra questão do colapso da sociedade. Vão ter tantas opções e vão ter tantos motivos para você escolher esses produtos e mais produtos, onde vai chegar num ponto onde não fará sentido você querer mais. Vai ser uma ressaca. Vai ser uma ressaca de tanto produzir e de tanto consumir, onde o consumo vai perder totalmente o sentido e assim talvez muitas pessoas irão para um estilo de vida mais minimalista, onde elas buscarão talvez uma filosofia de buscar menos nas outras coisas e buscar mais dentro de si. Talvez vai existir uma introspecção onde não vai ter mais o sentido de você comprar, por conta de que tudo já está ali. São tantas coisas que você jamais se sentirá completo. E eu acredito que é isso que o capitalismo quer. Eles querem que você constantemente tenha tudo, mas não tenha nada. Você pode comprar tudo, mas você jamais será alguma coisa. Você é um nada. Você é um espaço em branco. Você é uma coisa que não existe. Você só existe a partir do momento que eu digo que você pode existir, e a partir do momento em que você compra algo, aí sim você existe. Mas enquanto você não comprar, você não é nada. Então, talvez essa identidade do nada faça com que as pessoas, finalmente, elas se sintam o suficiente. Pois chega um ponto onde você diminui tanto as pessoas e você diminui tanto o que elas são, que chega um ponto onde elas não veem mais sentido em querer agradar esse ego. Elas vão criar um segundo ego que não vai depender do consumo. E daí o ser humano vai ter que realmente se perguntar: se eu não sou as coisas que eu consumo, então o que eu sou de fato? E aí entra novamente a questão do futuro. E a grande pergunta é: nós seremos exterminados no futuro? Realmente a sociedade inteira vai morrer?
E o que eu pessoalmente acredito é que não, a sociedade humana vai durar mais alguns milhões de anos. Por quê? O ser humano, em muitos livros e em muitas histórias, ele é dito quase como uma praga, onde ele constantemente se adapta a novos ambientes. E ele cria formas e, acima de tudo, ele cria ferramentas. O que mais diferencia o ser humano de outros animais são o polegar opositor e obviamente, a nossa inteligência é muito alta. Mas, por exemplo, os golfinhos são inteligentes, mas o que realmente faz com que nós sejamos tão adaptáveis é a nossa capacidade de criar ferramentas, onde o nosso corpo, ele não é mais a nossa ferramenta, mas sim as coisas ao redor. Como, por exemplo, você pode observar nos macacos. Os macacos, o corpo deles é a ferramenta. Com o corpo deles, eles pegam as frutas e comem as frutas. Com o corpo, eles lutam. E com o corpo, eles dormem. Mas os humanos não. Os humanos, eles lutam com armas e eles comem usando agricultura. Como você pode ver. E quando você dorme, você não dorme usando o seu corpo. Você dorme usando uma cama, que também é uma ferramenta. Então, eu diria que os seres humanos vão demorar muito, muito tempo para serem extintos, ou para pelo menos terem uma significativa diminuição da população, entende? E eu acho que a história humana, no geral, tem sido algo muito bonito, entende? Tem sido algo muito maravilhoso por conta de que criamos várias histórias, é claro. E só para lembrar que tudo o que vivenciamos no escopo de ver pelo universo, né, sobre essa perspectiva do universo, na verdade não é nada. Por conta de que foi um tempo mínimo. Tanto que os cristãos sempre falam que um dia para Deus equivale a 1 bilhão de anos. E que 1 segundo para Deus equivale a 1 bilhão de dias. Ou algo desse tipo, né? Ou seja, o tempo para Deus é muito pequeno e para nós é muito longo. E por isso que nós não somos imortais, né? E tudo mais. Então, eu diria que os seres humanos são muito pequenos, mas muito especiais, no sentido de que nós criamos esses significados e nós criamos relações entre si. Então, talvez seja uma breve linha no livro do universo, mas é uma linha especial, por conta de que nós importamos para nós mesmos. Por quê? A partir do momento em que o ser humano ele para de existir, a história para de existir. Tanto que o tempo pré-histórico é pré-histórico por conta de que é um momento antes do ser humano aprender a ler, escrever, fazer agricultura, entre outras coisas, né? É um momento antes da escrita. Então, quando a escrita parar de existir e quando a comunicação parar de existir, talvez finalmente o ser humano vai parar de existir. E isso entra ainda na questão de... E se talvez no futuro existir uma forma do ser humano ser para sempre e ele conseguir viver para sempre? Por conta de que muitos humanos, eles desejam isso. Tanto que existem agora alguns projetos da ciência para simulações do cérebro, onde eles pegarão o seu cérebro, pegarão as suas memórias, os seus pensamentos e tudo o que faz você ser você, eles querem colocar num computador ou numa simulação para que assim exista uma sociedade que viveria para sempre. E realmente, com o metaverso, isso talvez seja uma possibilidade. Mas eu acredito que nós, tecnicamente, somos eternos, por conta de que as moléculas no seu corpo, elas não desaparecem. Porque, como é dito na física, a matéria, ela não se cria e nem se destrói, ela apenas muda, ela muda de estado.
Então, o carbono no seu corpo continuará andando pelo espaço. Então, tecnicamente, você, sendo você, continua. Mas realmente, o que o ser humano vê como sendo o ser humano é realmente a memória. É o seu ego, é a sua personalidade. Então, eu diria que, mesmo assim, o ser humano não conseguiria viver muito tempo. Porque quando você coloca a sua memória e os seus pensamentos dentro de uma máquina, aquilo não é mais um ser humano, mas sim uma simulação do ser humano. Logo, você pode viver para sempre na Matrix, mas aquilo não será você. Então eu diria que não, é impossível o ser humano viver para sempre. Assim como é impossível o ser humano criar uma máquina do tempo. Porque um grande físico, que já morreu, né, é o Stephen Hawking. O Stephen Hawking, ele disse que caso realmente a máquina do tempo existir, nós veríamos pessoas que viajaram no tempo. E nós conheceríamos alguém que viajou no tempo. Pois uma grande teoria que muitas pessoas têm é: a máquina do tempo existe, mas ninguém mostrou pra gente ainda. E a pessoa que está viajando no tempo, ela está por aí, mas nós não conhecemos quem ela é. E eu realmente não acredito nisso por conta de que, se alguém fosse do futuro, eu acredito pelo menos que nós saberíamos. Nós realmente saberíamos. Porque mesmo que fosse um segredo, seria impossível de você fazer com que ninguém realmente percebesse isso. E agora, falando agora um pouco sobre o passado, né? Pois sim, o episódio de hoje é sobre o futuro. Mas o que seria do futuro sem o passado? Da mesma forma que seria impossível existir o comunismo sem o capitalismo. Pois, na verdade, o comunismo foi uma reação ao capitalismo. Então, uma coisa não existe sem a outra. Assim como, por exemplo, o ovo não existe sem a galinha e vice-versa. E sempre terá algo antes de você. Antes de você, tem os seus pais. Depois os seus avós, os seus bisavós, os seus trisavós. Sempre existirá algo antes e depois de você. Até chegar, claro, no início do universo. E daí tem a pergunta: o que veio antes do início? E eu acho que nós, como seres humanos, nós não conseguiríamos perceber o início. Nós não teríamos a capacidade mental de compreender o início. Então, eu diria que é algo fora da nossa compreensão. Mas talvez o início tenha realmente sido o início. Não veio nada antes, e realmente esse foi o início. E existe uma teoria que diz que em breve o universo vai voltar a ser o nada. Porque o universo, ele se expande e depois dizem que ele vai voltar a ficar pequeno de novo até chegar no nada. O que é um pouco estranho de conceptualizar, mas enfim, algumas coisas realmente são absolutas. Talvez realmente não exista nada antes do tudo. E agora falando sobre, por exemplo, né, no início do episódio eu mencionei os Neandertais, né? Muitas pessoas possuem essa compreensão dos Neandertais e de outros ancestrais antes de nós como sendo pouco inteligentes e como sendo menos capazes do que nós. E eu diria que, na verdade, isso não seria totalmente verdade, por conta de que a inteligência é uma coisa que não pode ser mensurada. Não é algo que você consiga colocar em uma pequena cápsula e dizer: isso é a verdadeira inteligência. Então eu diria que os ancestrais, eles são extremamente inteligentes porque, sem eles, nós não seríamos o que somos hoje. Então, novamente, você não consegue ser algo que nunca existiu antes. Você consegue ser apenas aquilo que veio antes de você, e você junta aquilo que veio antes de você para ser o que você é agora. Então, sem o passado, nós não somos nada. E é muito ignorante falar que o que somos hoje é por mérito próprio e não por mérito dos outros.
É como um egocentrismo acreditar que você consegue ser o que você é sem o que veio antes de você. Como se você fosse o próprio início. Como se você tivesse iniciado tudo. Quando, na verdade, você está apenas continuando o legado daqueles que vieram antes de você. E por isso eu realmente acredito nessa coisa de você honrar os que vieram antes de você. E por todas as coisas que fizeram por você. Porque se você está aqui hoje, é por conta de vários sacrifícios. E por conta de várias questões que aconteceram. E você jamais pode ver algo e falar, eu não preciso disso. Porque sempre você vai ter essa questão que vai sempre te assombrar. Você nunca será nada sem aquilo que veio antes. Então, aquilo, querendo ou não, é uma parte do seu DNA. E é uma parte de você. E que você jamais poderá apagar. Então, quando eu penso, por exemplo, nos ancestrais que vieram, por exemplo, que viraram escravos, né, que foram escravizados, constantemente eu olho para eles e eu me pergunto, o que eles veriam como sendo bom em mim? E como eu poderia realmente honrar os desejos deles? Por conta de que, se eles foram escravizados apenas para eu ter uma vida de merda, então aquilo não valeu a pena. Do que adianta os que vieram antes de você fazerem tanto esforço para no final você não ser nada? É uma grande questão filosófica, né? Que realmente assim... E daí vem a questão de... o que são realmente tradições? Tradições são vistas como essas coisas que nós fazemos há muito tempo, mas como você cria uma nova tradição? E como você pode criar algo ancestral? Como você cria o velho? Como você cria a coisa que vem antes? É impressionante pensar como se cria a fábrica do tempo antes de nós. Como foi criado isso? Então, nós estamos constantemente criando o novo e criando o velho. E, na verdade, como o tempo é um ciclo onde constantemente vai fazendo um zigue-zague e voltando e indo de volta e vindo pra cá, no final o tempo não é o antes ou o depois, mas talvez um objeto tridimensional, com tantas setas e com tantas formas que nós não conseguiríamos ver o que ele realmente é em toda a sua beleza.